Bom, boa noite, galera, mais uma vez. Vamos dar início à aula. Eu vou refazer a aula de quarta, praticamente, de segunda-feira. Vou falar da questão de torção novamente, tá? E aí, não, eu fiquei de gravar uma videoaula para a aula de quarta, então eu vou colocar essa vídeo de hoje na aula de quarta. E aí eu vou gravar uma videoaula de resolução de exercícios e eu coloco na aula de hoje, tá bom? Para a gente poder não ficar com prejuízo nenhum, beleza? Compartilhar minha tela com vocês. E aí nós vamos rever os conceitos de torção e fazer os exercícios de torção. E aí, depois eu vou fazer mais exercícios em vídeo aula e vou mandar para vocês também. Tá? Até já preparei aqui um quadro, aqui, ó, para a gente resolver exercícios. Tem um quadro aqui, então a gente vai resolver exercícios com esse quadro. E aí eu vou gravar, vou mandar para vocês, postar no YouTube, mandar o link para vocês poderem assistir alguns exercícios, tá? Que seriam de hoje, né? Bom, torção, como a gente falou, é bom te relembrar sempre, focar que a torção ela gera ter formação de cisalhamento, tá? Que a torção ela tenta mudar, tenta cisalhar entre os planos, né? É como se eu fatiasse um eixo em inúmeros planos e tentasse girar um eixo, uma fatia desse eixo em relação ao outro, tá? Então a gente fala sobre torção, né? Torque, diagrama de torque, que a gente vai tentar ver um pouquinho melhor, com mais calma depois. O importante é você usar uma das adoções para adotar em qual sentido está o torque, mas não tem essa muita diferença de positivo para negativo, porque a tensão de isolamento ela não tem muito essa questão, igual a tensão normal, onde compressão e tração são coisas diferentes. Não, isolamento de um lado para o outro é a mesma coisa, tá? Só tem que ter cuidado para saber quem o some e quem o subtrai, diferentemente da tensão normal. E aí te fala bastante sobre pensar em tensão no eixo, né? O que seria a tensão de cisalhamento no eixo? O torque, obviamente, gera tensão. E aí a diferença que tem é que, mesmo que haja uma rotação no eixo gerada por um motor, mesmo que haja a rotação no eixo gerada por um motor, você precisa é, entender que essa rotação constante, ela significa que está em equilíbrio, tá? Que, por exemplo, se um motor gerasse uma potência no eixo e essa potência, ela não gerasse uma aceleração constante, aí eu não consigo aplicar os conceitos de torque. Agora, se a velocidade é constante, significa que velocidade constante e aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, aí o momento é igual a zero, então eu consigo fazer todas as distribuições necessárias no meu eixo para calcular o torque, deformação de deslizamento, tensão de deslizamento, por aí vai. As formas, a gente falou sobre elas, vou recapitular. E aí, só lembrando que o que é uma deformação de cisalhamento no eixo? É a variação do ângulo dessa face em relação a essa, tá? E aí, com isso, essa face inicialmente estava uma linha reta B, e essa linha passou a ter uma inclinação. O ponto A variou para um ponto A', e esse ponto A' gera um ângulo φ. Lembrando que a deformação de cisalhamento, até agora a gente viu ela como sendo ângulos, tá? Deformação normal, milímetro por milímetro, cisalhamento, ângulo. Ambas são adimensionais. Então, a medida desse ângulo é justamente a tensão de cisalhamento. E aí, por lógica, você já consegue deduzir que quanto maior o comprimento da barra, para o mesmo torque, maior a deformação. Porque ó, aqui a deformação é bem menor do que aqui. E quanto maior o torque, também maior essa deformação. Então, a deformação varia linearmente com o torque e com o comprimento. E a fórmula nos mostra isso, né? E aí, falando de deformação, qual é a deformação? Deformação de deslizamento, ela vai ser ρ vezes φ sobre L. Quem é ρ? Na maioria das vezes, o ρ é o raio. ρ é a distância do centro até o ponto de aplicação.
Esse ponto pode estar na extremidade, que vira o raio, ou pode estar dentro de alguma forma. Então, a deformação eu tenho que olhar esse ρ. ρ vezes φ dividido por L. Tá? Então, a deformação máxima ela vai ser C vezes φ dividido por L. Ou a deformação ela vai ser ρ sobre C vezes a deformação máxima. Tá? Onde C é o raio da barra circular, ρ é a distância do centro ao ponto de interesse, e L é o comprimento da barra, e φ é o ângulo de deformação. Beleza? Então, esses dois caras eles vão estar em radianos, e esses dois caras numa mesma unidade, que pode ser milímetros, ou metros, ou até mesmo polegadas. Então, e aí, a gente fala de deformação, a gente fala de tensão também. O torque, a fórmula originária é essa aqui. Tensão de cisalhamento máxima ela é igual a TC sobre J. Ou a tensão de cisalhamento é igual a TP sobre J. Se eu considerar o P igual a C, porque o C ele é o P máximo. A maior distância que pode ter do centro a um ponto nessa face é o raio. Não tem distância maior que o raio entre o centro e um ponto. Então, a distância máxima é TC sobre J, e a distância e a tensão de cisalhamento em qualquer ponto é TP sobre J, sendo esse P, esse ρ, na verdade, né, a distância entre o centro e o ponto de aplicação que você está querendo calcular. Tá? E o J é o momento polar de inércia, a gente viu isso lá em estática. É o momento polar de inércia, né, que a gente precisa ter aí porque é uma propriedade da seção. Estou trazendo tudo para eixos circulares, tá? Onde o momento polar de inércia é meio πc ao quarto. Ou, se for um eixo tubular, vai ser meio πc a quarta de fora menos meio πc a quarta de dentro. Ou meio π, abre parênteses, c a quarta de fora menos c a quarta de dentro. Externo menos interno, se for um eixo tubular. Poderia eu estar trabalhando com vigas prismáticas, mas aí o J e o teria um outro cálculo, seria bem mais complicado. Então é melhor a gente trazer tudo para eixos circulares, que é de fato o que a gente precisa saber melhor, porque na engenharia mecânica você tem muita transmissão de movimento via eixos, via motores, via rotores e por aí vai. E aí é necessário que você saiba calcular a deformação e tensão de cisalhamento nesses eixos, baseado num torque que é gerado por uma potência em um motor. Então, a gente vai focar nessa parte de eixos circulares, porque é o que a engenharia mecânica tem como assim, principal ramo. A gente não usa tanto um eixo, por exemplo, hexagonal, um eixo prismático, até mesmo a gente não usa muito barras como eixos, barras quadradas como eixos, tubos quadrados como eixos. Então vamos focar nos eixos circulares, porque a engenharia ela nos requer isso, né? E aí, exercício resolvido, uma barra circular vazada de aço cilíndrica tem 1,5 metros de comprimento e diâmetros interno e externo, respectivamente, iguais a 40 e 60 milímetros. Qual é o maior torque que pode ser aplicado à barra circular se a tensão de cisalhamento não deve exceder 120 MPa? Qual é o valor mínimo correspondente da tensão de cisalhamento na barra circular? E aí, como que a gente resolve isso? O maior torque, eu vou pegar aquela equaçãozinha, torque igual a tensão de cisalhamento máxima vezes J sobre C. Nesse caso, o J eu calculei ele separadinho, né? Lembrando que eu tenho que ter cuidado para não usar o diâmetro. O J sempre fala em raios. Então, eu peguei 30 milímetros e 20 milímetros, porque são os raios externo e interno, e fiz o cálculo do J. Achei ele em 1,021 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. O torque vai ser tensão máxima vezes J sobre C, tensão máxima 120 Newton por milímetros quadrados, vezes 1,021 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, sobre 30 milímetros. Aqui só entra o C de fora, tá? Não entra o C de dentro também. O C de dentro, o C interno, ele só vai ser utilizado no cálculo do J. No cálculo esse C aí se eu falo de tensão máxima, esse C é só o raio externo. E aí o valor deu 4,034 vezes 10 a sexta Newton vezes milímetros. Por quê? Aqui corta esse milímetro quadrado com milímetro a quarto, sobra milímetro a quarta em cima, e corta com milímetro aqui de baixo, sobra milímetro. Newton vezes milímetro.
Como 10 a newton para quilonewton é 10 a terceira e milímetro para metro também é 10 a terceira, 10 a terceira com 10 a terceira, 10 a sexta. Então, eu posso dizer que esse camarada aqui equivale a 4,084 quilonewton vezes metro. Beleza? Então, esse aqui é o resolvido de quarta-feira, de segunda-feira. Então, a gente está só relembrando ele. Agora, ele pede para calcular a tensão valor mínimo, letra B. Eu posso usar essa fórmula, TP sobre J, T, que eu calculei, vezes o P. Nesse caso, o P vai ser 20 milímetros. Por quê? Porque o P vai ser o diâmetro mínimo. O raio vai ser, onde P vai ser o raio mínimo. Até corrigir aqui. Onde P vai ser o raio mínimo, ou seja, C2, 20 milímetros. Eu vou usar, porque o P é a distância entre o centro e o ponto de aplicação. A tensão mínima, se a barra fosse maciça, era zero, porque teria um P em cima do centro, cuja distância seria zero. Mas como é um eixo tubular, o valor mínimo de P, de ρ, é justamente o raio interno, que é a menor distância que eu tenho entre o centro e um ponto onde eu posso calcular, um ponto que tenha material para ser calculado tensão, né? Logo, deu 80 MPa redondinho, beleza? Fiz o TP sobre J, deu 80 MPa. Então, esse aqui é um exercício resolvido e é do conteúdo assim, eu passei ele bem rápido, porque a gente já passou ele anteriormente e porque é simples. A gente aprende melhor resolvendo exercícios. Então, vamos resolver alguns exercícios como esse, por exemplo, esses dois. E aí, vamos melhorar os nossos conceitos com essas resoluções. Vamos abrir aqui um material novo. E aí, determine o torque T que provoca uma tensão de isolamento máximo de 70 MPa no eixo cilíndrico de aço mostrado. Como que eu faço isso? A forma que eu vou usar é essa fórmula aqui, ó. A mesma formulazinha que eu usei eu vou usar para cá, ó. Na 1. Torque é igual a tensão máxima vezes J sobre C. Essa é a fórmula. Mas essa fórmula nem sempre vai ser dada, tá? A forma que ela é dada para vocês, a forma que é dada é essa fórmula aqui. A forma que é dada, que é disponível para vocês, é essa fórmulazinha aqui, ó. Essa é a fórmula que é dada. Até apagar essa fórmula aqui, para a gente aprender a trabalhar com o que a gente tem. Essa fórmula é a fórmula que é dada. Tensão é igual a TP sobre J. Porque a partir dessa fórmula você gera as outras. Isso é uma questão de interpretação, tá? Isso é questão de interpretação. Isso aqui não é obrigado a decorar, mas as variações dela você tem que não decorar, mas saber fazer. Então, por exemplo, eu sei que T, tensão é igual a TP sobre J. Qual vai ser a tensão máxima? Tensão máxima vai ser o torque vezes o P máximo, mas quem é o P máximo? O P máximo é o raio. O P máximo é o C. Então, a tensão máxima é igual a TP sobre J. Então, TC sobre J. E quem é o torque? Se a gente for isolar a tensão máxima, vai ser tensão máxima vezes J dividido tensão máxima vezes J dividido por C, né?
Então, torque é igual a tensão máxima, só invertir. Joguei J para cá e desci o C. Aí daqui eu consigo calcular o que eu preciso, né? Qual é a tensão máxima? A tensão máxima ela é 70 MPa. 70 MPa. Qual é o J? O J vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes π vezes C a quarta, né? Porque é um eixo maciço dessa vez, é C a quarta. Dividido por C. Eu posso até... Só quem é C? Qual é o raio? 18 milímetros. Então, aqui vai ter 18 milímetros. 18 milímetros. Fazendo a conta agora, você tem 70 vezes meio vezes π vezes 18 a quarta dividido por 18. Isso aqui deu 641 261 Newton vezes milímetros, que é igual a 641,261 Newton metros. Alguma dificuldade nessa, galera? Pode usar o chat, perguntar. Basicamente, aplicação direta de fórmula, tá? Aplicação direta de fórmula. Você tem aqui, ó. Só inverti aqui e apliquei a fórmula. Alguma dificuldade? Todo mundo entendendo bem? Eu entendi aqui no moral. Então, é basicamente isso. Só invertir fórmula. Só invertir fórmula e cheguei no resultado. E aí ele fala, a segunda questão, ele pergunta para o eixo cilíndrico mostrado, determina a tensão de desalinhamento máxima provocada por um torque de intensidade T igual a 800 Nm. E agora? Ele te deu o torque. Vou botar em vermelho para vocês identificarem que é a resposta, tá, gente? Quando forem estudar. Ele deu o torque, né? O C está aqui, o J também é dado. Para achar a tensão máxima, só pegar essa forma e continuar ela. É igual TC sobre J, mas qual é o torque? O torque é 800 Newton metros, né? 800 Newton metros vezes C. C é quem? 18 milímetros dividido por J. J esse camarada aqui, ó. É o mesmo J. Fazendo a questão agora, 800, só 800 Newton metros, né? Só que esse Newton metros, ele não está batendo com o resto da questão, porque está tudo em milímetros. Só 800 em Newton metros? Não pode. Então, eu vou fazer o quê? 800 mil Newton milímetros. Metro para milímetro, só multiplicar por 1000. E agora é só partir para o abraço e resolver a questão. Vai dar 800 mil vezes 18 dividido por meio
dividido por π, dividido por 18 a quarta. Deu 87,33. Fica 33. Qual unidade que vai dar aqui? Alguém pode me dizer? Milímetro vezes milímetro vai dar... milímetro vezes milímetro vai dar milímetro quadrado. E em cima vai dar... Embaixo vai dar milímetro a quarta. Milímetro quadrado por milímetro a quarta vai dar milímetro ao quadrado embaixo. Isso é igual a 87,33 Newton por milímetro quadrado. Megapascal. Megapascal. Se fosse gigapascal, professor, seria Newton por metro quadrado? Não, olha aqui, vamos recapitular tudo isso. Megapascal é Newton por milímetro quadrado. Gigapascal, você concorda que é 10 a terceira megapascal? Porque giga 10 a nona, Sim. mega 10 a sexta. Então, gigapascal podia ser quilonewton por metro quadrado. Ah, justo. Opa, quilonewton por milímetro quadrado. Tá? Quilonewton por milímetro quadrado, gigapascal. Beleza. A base é Newton por metro quadrado, Pascal. E aí dela você tem a variação Newton por milímetro quadrado, megapascal. E quilonewton por milímetro quadrado, gigapascal. Essas são as variações. Ou seja, questão 1 e 2 são questões ridículas. Muito fáceis. Nem dá para cair em nenhum tipo de coisa variativa. Tão fácil que é. Pô, professor, que isso? Questão de prova, isso aí. É, né? Ó, Solange aí apareceu dos mortos e falou eu. Tô aqui, rapaz, prestando atenção. Olha, essa aqui, então. Quem sabe? Vai. Essa aqui sabe faz ao vivo. Hein? Uhum. Patrick, acho que sua câmera desativou. Sempre você não vê, não. Desativou minha câmera? Voltou. Que Daniel não consegue ficar sem me ver, não? Tá doido? Achei bonito demais, tá doido? E você é mentiroso. E aí, vamos fazer essa aqui, então? Determine o torque T de causa da seção de desalinhamento máximo de 45 megapascal no eixo de aço cilíndrico da seção vazada mostrada. Determine a tensão de desalinhamento máxima causada pelo mesmo torque T em um eixo cilíndrico sólido com a mesma área de seção transversal. A é fácil, a B é bem difícil. Porque a B requer uns pensamentozinhos e umas ideias mais elaboradas. Beleza? Vamos fazer ela, então? Bom, determinar o torque T, a gente já fez isso em todas as questões até agora. Beleza? Basicamente, é isso aqui. Determinar o torque T é isso aqui. Tá? T, tensão máxima, J sobre C. Beleza? Só que nessa aqui, eu vou calcular o J separado. Bom, calcular o J separado, para poder não ficar assim, tão embolado. Não, pode calcular aqui mesmo. Vocês são capazes pra caramba. Só que a diferença aqui é o seguinte, que como é um eixo tubular, então o J, ele vai ser o seguinte. Deixa eu só...
Então, aqui, ó. Aqui eu vou chamar de... A diferença aqui é essa, porque, ó, eu tenho que pegar o de fora menos de dentro, tá vendo? Isso aqui vira quem? Isso aqui vira... Beleza? E aqui, esse C aqui, esse C, ele também é C2. Ele é C2, que ele só é o C de fora. Trocando os valores, você vai ter quem? Qual é a minha tensão máxima? Tensão máxima é 45 newton por milímetro quadrado, vezes meio, vezes π, que é meu C2? C2 ele vai ser 45 45 a quarta, menos o raio interno, 30 a quarta. Dividido por 30 milímetros. Beleza? Esse aqui é o torque, tá? Quanto vai ser esse torque? Vai ser 45 vezes meio vezes π vezes 45 vezes meio vezes π vezes... Aqui eu errei, aqui é 45, tá? Aqui é o maior. Deu 5,1689 vezes 10 elevado à sexta, que é igual a quilonewton metros. Alguma dúvida nesse torque, nessa letra A? Esse é o torque, beleza? Agora eu quero o seguinte. Essa é a segunda parte difícil, tá? É a segunda parte difícil. Qual é o mesmo torque T
em um eixo cilíndrico sólido com a mesma área de seção transversal. Com a mesma área de seção transversal. Primeiro desafio dessa parte B é justamente o quê? Saber qual é esse diâmetro ou esse raio que vai gerar a mesma área, tá? A mesma área, beleza? Eu vou fazer o seguinte, então, vou fazer área é igual a área, beleza? Área é igual a área. Mas quem são essas áreas que são iguais? A primeira área, que é a área do tubular, vai ser πr ao quadrado, concorda? Só que no caso do tubular vai ser π C2 ao quadrado menos πC1 ao quadrado. Deixa eu corrigir aqui, ó. Ao quadrado e ao quadrado. Concorda? Essa aqui é a área do tubo, porque é a área de fora menos a área de dentro. PR ao quadrado. E qual é a área do novo? Seria π também. Seria π também vezes, eu vou chamar de C, só de C ao quadrado, tá? Ou seja, você precisa achar qual é o C, qual é o novo raio de um eixo sólido, dessa vez sólido, que vai gerar a mesma área. Bom, eu posso cortar π com π, né? Vai ficar só. Você pode cortar π com π porque eu posso botar π em evidência na primeira, vai cortar com a segunda. Então, você vai ter igual a C a quarta, beleza? Mas quem são cada um desses valores? Aqui você tem isso aqui, né? Só que ao quadrado então, C ao quadrado é igual a 1.125 ao quadrado. Então, qual é o valor do C? O C vai ser raiz disso raiz que é igual a 33,54 milímetros. Beleza? Esse é o valor de C. E agora eu tenho que calcular o novo torque. Beleza? Eu vou calcular o novo torque. Usando essa fórmula aqui. Ó. Vou calcular o novo torque. Usando essa fórmula. A tensão é a mesma, né? Vai ficar tensão máxima é o C aqui
Isso dá. Dois vírgula 667,2 Assim nós terminamos a nossa questão. Beleza? Rapidinho. Só vou encerrar aqui a videochamada porque está acabando o tempo. E aí eu vou encerrar essa videochamada e já vou abrir outra em seguida. Só vou rapidinho tomar uma água no banheiro. E aí daqui a 2 minutinhos já espero vocês lá na parte 2 para a gente poder rever esse exercício e partir para o demais. Até daqui a pouco, galera.